Olá, começa agora mais um Unesp em Pauta e nesta temporada nós conversamos com professores e pesquisadores que participaram da 4ª jornada e do 2º Simpósio Internacional de Psicanálise da Unesp. Hoje nós conversamos com o psicólogo da Prefeitura de São Paulo e também professor da Uninove, Jorge Maluf. Professor, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Obrigado também de estar aqui. Professor, pensando nessa dimensão do seu trabalho, atuando há mais de 20 anos enquanto psicólogo, principalmente no atendimento à criança, qual tem sido a importância do trabalho desenvolvido hoje, atualmente onde o senhor está, no Centro de Atenção Psicossocial Infantil? Então, porque normalmente são crianças que têm muitas dificuldades no amadurecimento, falhas na constituição, que muitas vezes a família não sabe como lidar, que a escola não sabe o que fazer. Então, é um trabalho de poder favorecer a constituição delas, né? Tanto do ponto de vista do sujeito, quanto do ponto de vista do relacionamento social com a família, com a escola, com os outros ambientes. E também normalmente o que acaba acontecendo é que são pessoas que ficam excluídas socialmente. Por isso que a gente fala em reabilitação psicossocial, né? Que é o direito à cidadania, no bom sentido de poder resgatar as potencialidades, os recursos dessas pessoas e fazer todo um trabalho também com a família. Então nós não trabalhamos só a criança ou os adolescentes, nós fazemos um trabalho também com a família, com a escola e com quem seja necessário, com o conselho tutelar, para que possa se efetivar essa possibilidade de circulação social, do laço social. O senhor é psicólogo, mas há uma equipe multidisciplinar. Há uma equipe interdisciplinar lá, então tem psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, enfermagem, fonoaudiólogos, serviço social, auxiliar de enfermagem. Atendimento gratuito à população? É gratuito à população, é da rede direta da prefeitura, todos nós lá somos concursados. Eu já estou lá há mais de 20 anos, tem uma parte da equipe que está mais há 20 anos, uma parte da equipe que está há 10 anos e uma parte mais recente que está há 6 anos. E nesse sentido, nessa dimensão do trabalho, como que funciona o acolhimento, vamos assim dizer, a essas crianças nessa situação de vulnerabilidade? O acolhimento, a pessoa vem diretamente ou vem pelo serviço social ou pelo conselho tutelar e sempre nós pensamos o que é necessário naquela situação, qual o grau de complexidade, qual o grau de dificuldade e quais o projeto terapêutico singular realmente deve ser singular àquela situação. No sentido de poder dar conta e resposta àquela situação, que muitas vezes é muito complexa da situação. E muitas vezes só a saúde não dá conta. Por isso que a gente precisa trabalhar junto com a educação, com a assistência social, com o conselho tutelar, constituindo uma rede. É um atendimento particular a cada uma das crianças ou atendimentos em grupo? A maior parte são em grupo. Então, o que nós temos além do acolhimento, né? Depois do acolhimento, nós temos uma reunião de equipe, que é diária, nós fazemos o projeto terapêutico singular, nós temos, se necessário, também atendimento individual, mas nós temos oficinas terapêuticas, grupos terapêuticos, grupo de família, trabalho junto com a Unidade Básica de Saúde, com o Centro de Convivência, com o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde e Estratégia da Família, né? Então, nós temos trabalhos dentro e fora do CAPS a serem feitos, passeios, acompanhamento de alimentação e também depende da criança. Por exemplo, às vezes algumas crianças têm muita dificuldade com a alimentação e também é feito um trabalho nesse sentido lá. E nessa dimensão, pensando que estamos num evento para discutir a questão da psicanálise, como a psicanálise entra nesse atendimento, nessas reuniões, nessas avaliações? Então, na forma de compreender a dificuldade da constituição, na forma de pensar de que maneira que ela apresenta também não tem a ver só com ela, mas tem a ver com o ambiente familiar, na forma de pensar a intervenção com a família, na forma de compreender as dificuldades e possibilidades de intervenção, numa abertura para poder olhar a singularidade do outro, quer dizer, em todos esses aspectos a psicanálise contribui. E qual que é a importância de também fazer esse atendimento junto aos pais, de trabalhar com os familiares dessas crianças e com a comunidade em si para reconhecer essas crianças? Muitas vezes os pais não compreendem qual a dificuldade dos filhos, eles também fazem parte da dificuldade, quer dizer, muitas dificuldades que uma criança, um adolescente tem de amadurecimento também tem a ver com um determinado modo do ambiente familiar e mesmo pensando na psicanálise é necessário intervir na família para poder ressignificar o lugar que a criança ocupa na família. E nessa dimensão, assim, qual o trabalho que deve ser feito, professor? Nós fazemos, depende da necessidade, nós fazemos atendimento familiar nuclear, que é a criança ou adolescente com a família, ou temos grupos de famílias, ou temos também uma modalidade que chama grupo de multifamílias. Sempre na sede de vocês ou vocês chegam aí à casa? Se necessário, fazemos atendimento domiciliar também. E que outros tipos de atividades? O senhor citou a questão dos passeios, né? Em que medida essas outras ações, que não seja apenas aquilo que a gente entende enquanto uma psicologia clínica, um atendimento de divã? Isso está dentro do que a gente chama também de clínica ampliada, né? Ampliada não só no sentido de estar fora dos muros, mas que trabalha a potência para a vida, para o cotidiano,
né? Então, o autor que eu trabalho bastante, que é o Winnicott, ele sempre fala que aquilo que é terapêutico também pode se dar na vida e no cotidiano, e não apenas numa situação de psicoterapia, ou de grupos, ou de intervenções clínicas estritamente. Então, essa dimensão sociocultural é de suma importância quando estamos fazendo esse tipo de atendimento com as crianças. Justamente o foco é esse, mesmo pensando a oficina, por exemplo, oficina de histórias, ou oficina de artes, ou oficina de culinária, ou oficina de fotografia, ou um grupo terapêutico, o resultado é justamente para que possa haver uma conexão com o aspecto sociocultural, com o cotidiano, com a vida. E nesse sentido, a relação, a interação dessas crianças com a comunidade fora desse espaço, ou fora dessa unidade nuclear, fora da escola, como que tem sido? Então, tem pontos, os resultados são favoráveis, nem sempre é fácil. Nós temos, às vezes, alguns pré-adolescentes, ou mesmo algumas crianças muito agitadas, muito agressivas, e às vezes exige que se faça um trabalho com a família, com a escola, e com a escola, não é assim, um trabalho exaustivo com os professores, com a coordenação, com as famílias, porque às vezes acontecem de quererem, não pode, né, mas quererem que o aluno seja expulso da escola. Então é feito todo um trabalho, não de convencimento, mas de sensibilização, de reflexão, de elaboração, de poder ter um novo olhar sobre a situação, com menos preconceito, com menos julgamento moral. Seria uma abertura para receber essas crianças? Uma abertura para poder refletir e pensar. O comportamento delas. Para poder pensar e também se implicar na situação, ter mais concernimento na situação. Porque o senhor exemplificou com a questão das crianças autistas, que elas têm grande dificuldade dessa convivência, desse tipo de interação. Tem as autistas, mas tem, por exemplo, nós temos lá, por exemplo, um pré-adolescente que é muito agressivo na escola, já bateu na professora e precisou toda uma rede de sustentação para poder se intervir. E a maneira, mesmo ir à escola, a gente pode pensar a psicanálise como um espaço que vai para a escola, não para fazer uma intervenção psicanalítica tradicional, mas para poder fazer uma escuta para essa escola, para pensar os diversos dispositivos que precisa se criar para dar resposta efetiva àquela situação, para dar condições dele continuar na escola de outro jeito. Como que seria uma intervenção psicanalítica tradicional, para a gente entender essa diferença do trabalho que vocês desenvolvem? A psicanálise tradicional seria, então, um atendimento para a criança ou para a sua família numa situação dentro de uma sala, e não você poder ir até o lugar e propor outros tipos de intervenção, onde você vai construindo junto e você tem um determinado método ao qual você se utiliza naquela situação. Então, nessa dimensão, esse papel de interação, de participação, de maior imersão, vamos assim dizer, dessa equipe e também dos familiares, para que se resolva essa questão, né? Não podemos chamar de problema, né? O que essas crianças vivenciam e pré-adolescentes. A ideia é que você possa usar a teoria e o método psicanalítico para situações com dispositivos de uma outra configuração. E o senhor acha que há outros espaços, além do CAPS, onde o senhor atua, que fazem esse tipo de atividade também para promover ainda mais essa infância, essa adolescência? Sim, acho que o importante é poder promover o espaço e a convivência, por exemplo, um centro de convivência, um centro da criança e do adolescente, mesmo que não seja especificamente de saúde, na medida que promove o brincar, na medida que promove situações favoráveis, também estão favorecendo a constituição daquela criança ou daquele adolescente. Não precisa ser exatamente um espaço da saúde ou de tratamento. Um espaço de órgão público, sendo uma política Sim. pública. Há outras iniciativas também? Sim. Nesse sentido, o senhor poderia exemplificar alguma iniciativa? Olha, na verdade, em relação a, assim, mais especificamente com esse grau de complexidade de criança e adolescente que não seja iniciativa pública, eu não conheço. Mas é possível fazer, É professor? possível, sim. Dentro da universidade seria um espaço para fomentar? Dentro da universidade tem um trabalho ligado à USP, que já foi dentro da USP, saiu da USP, que acho que funciona como uma ONG, que é o Lugar de Vida, que também trabalha bastante, né, usando a psicanálise, pensando que é uma pré-escola terapêutica, né? Mas iniciativas privadas eu não conheço, assim. E que a gente possa, professora, a partir dessa sua fala, da exemplificação do trabalho que vocês desenvolvem dentro da CAPS, fomentar ainda mais ações e incentivar outros indivíduos a atuar em prol dessa infância e dessa adolescência. Muito obrigado. Muito obrigada por sua participação. O Unesp em Pauta fica por aqui. Se você quiser rever este programa, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até mais.